Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula, nessa aula extra de última hora aqui, que a professora lança lá para vocês. E que maravilha, né? Em plena sexta-feira, gente, os fortes permanecem, não é verdade? Vocês aqui comigo para fazer essa aula de estudo de localização de pontos. Hoje nós vamos estudar nessa aula sobre divisão anatômica. E nós vamos lá, né, estudar mais um pouquinho. Eu fiz a enquete lá nos grupos, tá? Então, somando os 3 grupos, a enquete, então, deu ali a maior pontuação para a gente estudar a região do antihélices, a região de coluna. Se der tempo, a gente vai para alguns pontos extras aqui, viu? E como é uma aula extra, né? Eu vou estar interagindo com vocês também, tá? Então, vamos aqui no chat, se tiver alguma dúvida com relação aos pontos que a gente está estudando, eu já vou aproveitar e vou interagindo e a gente vai fazendo uma aula bem gostosa aqui, viu? Então olha aqui que legal, gente. Quem está por aqui acompanhando, bem isso, né, Sheila? Sextou e nós estamos aqui estudando, menina, isso é bom demais, né? Não? Olha só. Quem mais que está por aqui acompanhando a nossa aula ao vivo? A Maria Arlete, seja bem-vinda, a Lana. Olha que legal, vocês estão animados, hein, gente? Maria Rosa também por aqui. Deixa eu ver a Patrícia Soares, a Ana, a Cristina, a Edilúcia, a Jusilene, né? Marcando presença aqui. Olha só, a Marlene também, seja bem-vinda. A Mari, gente, que gostoso, sala cheia. Olha só, o Kleber, a Mona participando ao vivo com a gente, a Vivian, né, Vivian? Sejam bem-vindos, viu? Todos vocês sejam bem-vindos a mais essa aula, né, que nós vamos fazer aqui para estudar sobre localização de pontos. Gente, quem é fera em localização de pontos aqui? Ou quem ainda tem dúvida, ou melhor, quem ainda tem dúvida em localização de pontos de auriculoterapia? Vocês vão ver que não é tão difícil assim. Quando a gente pega o mapa, deixa eu pegar um mapa aqui, ok? Olha só, quando a gente pega um mapa e a gente começa a observar ponto por ponto, né? A gente olha assim, quem está entrando, principalmente para a área da auriculoterapia, fala: nossa, eu nunca vou conseguir aprender tudo isso, não é verdade? Dá a impressão que nunca vai aprender. Mas se realmente você pegar mapa e começar a estudar os pontos no mapa, você vai pirar e não vai aprender a localização de pontos. Por isso que eu ensino esses macetezinhos, né, de localização, para que se torne bem mais fácil, bem mais simples a memorização da localização desses pontos, né? Olha aqui a Jaqueline, não sei nada, né? Então vamos lá, Jaqueline, vamos aprender aqui, viu? Érica, seja bem-vinda, que legal que você está aqui, olha só. E olha só, o que eu vou deixar de dica antes da gente começar a trabalhar, né, a fazer aí a localização de pontos, eu vou deixar como dica para vocês, gente, porque quando você vai num profissional, que esse profissional pega uma colinha, imagina o profissional pegar um mapa na mão para te atender. A impressão que ele vai causar é que ele não entende do que ele está fazendo, não é verdade? Então, descarta essa ideia de abrir livro de protocolo, né, livro de pontos, ou segurar um mapa na mão para fazer atendimento. Senão você não vai ganhar crédito com o seu paciente. A primeira coisa que o paciente vai pensar é que você não entende nada do que está fazendo, né? Então, assim, é bem complicada essa parte. Para mostrar profissionalismo, você tem que ir de mão limpa, viu? Aí eu vou sugerir para você fazer o quê? Pegar o seu mapa e fazer um banner, como esse, um banner decorativo, pode ser até menor. E aí você coloca num ponto estratégico na sua sala de atendimento, né? E aí você deixa num ponto bem estratégico, onde você está atendendo o paciente, aquela dúvida que você tivesse, dá aquela olhadinha lá no mapa, disfarçadamente, tem uma colinha legal para você, e o paciente não percebe que você está fazendo essa colinha de forma inicial. Mas para jogar um olhar rápido, você tem que saber onde, mais ou menos, você vai encontrar esses pontos. E é isso que eu vou ensinar você hoje aqui, ok? Vamos lá. Vou trazer, então, aqui as nossas orelhinhas de estudo. Então, hoje nós vamos direto para o estudo de localização de pontos. Deixa eu ver como fica melhor. Eu acho que assim fica maior para vocês aí, né? Eu quero que fique bom para vocês aprenderem mais aqui, viu? E nós vamos começar, então, com divisão anatômica. Por quê? Olha só.
A maioria, eu vou dizer para vocês, maioria mesmo, até quem já está na área há algum tempo, grandes profissionais, vocês vão ver que erram muita localização de pontos. Depois que vocês aprenderem, vocês vão ver isso comigo por aí, viu, gente? Eu sou xaropinha, quando eu estou olhando, falo, nossa, tá errada essa localização aí, né? Olha só, porque não divide corretamente as partes, ou seja, não faz a divisão anatômica da orelha. E sem fazer divisão anatômica, você acaba misturando uma região com a outra e perde noção da localização exata de cada ponto. Então, quando você primeiro aprende o A, E, I, O, U, tá? Aí você vai depois saber juntar melhor as letras. Então, vamos começar desse básico, desse A, E, I, O, U da auriculoterapia, aprender divisão anatômica primeiro, para depois entender como funciona a distribuição de pontos dentro dessa divisão anatômica. Não vamos pular passos, certo? Vamos fazer aqui bem certinho agora, a divisão anatômica do pavilhão auricular. Fica comigo aí que você vai aprender muito bem isso hoje, viu? Eu vou fazer, então, nessa orelhinha aqui, tá? Qualquer uma delas, lembrando que cada orelha tem, para complicar a vida do auriculoterapeuta, né? Cada orelha que a gente pegar vai ter uma anatomia diferente, porque as nossas orelhinhas, elas são um arquivo, né? Elas funcionam como se fossem as nossas digitais, elas são únicas, você não vai pegar a orelha igual de ninguém. A gente tem anatomias parecidas, mas cada orelha é diferente uma da outra. Então, esse fator também de diferença de anatomia, nem toda orelha tem uma anatomia bem desenhadinha, toda certinha, né? A gente muitas vezes precisa de alguns macetes para poder fazer localização correta e até a divisão anatômica de forma correta. Então, a gente vai começar dividindo, obrigada, chegou minha aguinha aqui. A gente vai começar dividindo essas regiões. Pega aí, desenha uma orelha no papel, se você já não deixou pronta, para você não perder aí esse conteúdo, viu? Eu gosto sempre de começar dividindo aqui no lóbulo, né? Separando opa, deixa eu pegar aqui uma corzinha, separando o lóbulo do antitrago. Olha só, vamos começar a fazer a divisão anatômica. E aí, o lóbulo a gente passa. Opa, gente, eu tô com o mouse e vocês fazem certinho aí, viu? Aqui, então, eu tenho a região do antitrago, tá? Ó, escrevam aí, antitrago, e depois nós vamos simplificar tudo isso. Aqui eu tenho o lóbulo. Deixa eu colocar o antitrago, só o A e o T, que daí vocês já vão saber dentro do antitrago, certo? Olha só, o antitrago e o lóbulo. Vamos lá dividir comigo certinho antitrago do lóbulo, vamos separar bem certinho isso. Quando você pegar o seu paciente, você vai ter que usar alguns macetes. Deixa a professora ficar aqui, manca de um brinco, né? Ficar com um lado só, olha só, para mostrar bem certinho para vocês. Mesmo que a orelha seja de gene recessivo, ou seja, colado na face, você consegue fazer isso, tá? Você vai pegar aí, né, o seu dedão, ó, olha só, pega o seu dedão aí, seu polegar, coloca atrás e você vai dobrar essa orelha para frente. Olha só, fazer isso aqui, né, com o auxílio aqui do indicador. Note que ela forma, tá, uma fenda reta. Todos fazem isso, tá, gente? Todos vão fazer isso. Essa fenda aqui que forma, quando você faz isso, é justamente essa linha aqui, olha, que você vai separar, que você vai observar que é daqui para baixo a região de lóbulo. E quando forma essa fenda, automaticamente você já tem a divisão separando região de antitrago, ok? Ninguém mais vai errar a divisão anatômica agora do antitrago com o hélix, desculpa, com o lóbulo, né? Já faz aí, certo? Anota esse macetezinho. Então, lóbulo, antitrago. Aqui eu tenho, olha só, essa partezinha que fica mais perto do rosto, eu tenho a região de trago, tá? Então, antitrago e trago, ok? Agora a gente vai aqui para essa raiz que vai até
até o finalzinho da parede, por mais que muitos falam assim: "Professora, não tem raiz do hélix no meu paciente", porque tem pessoas que têm isso aqui reto. Olha na foto do lado, né, observe nessa foto ao lado aqui que parece que não tem raiz do hélix, mas tem, ela só está interna, tá? Então você vai até o final seguindo a raiz do hélix aí para separar essa região. A raiz do hélix, ela vem, olha só, ela vem até onde a orelha é colada na cabeça. Então, essa parte aqui é raiz do hélix, tá? Olha só, é a raiz do hélix, essa partezinha aqui. Depois que a gente vai começar toda a região do hélix, que é toda essa borda da orelha, que vai até o final, tá? Então, aqui o lóbulo também é separado pela borda do hélix. E quando a gente não faz essa separação da borda do hélix no lóbulo, muitas vezes a gente pega pontos de ansiedade lá na região de hélix, né? A gente está pegando pontos que ficam dentro do lóbulo, a gente está pegando em região de hélix. Tanto que aqui, né, a gente tem o hélix 6, certo? Então, a gente precisa separar a borda do lóbulo, porque faz parte de outra região anatômica. Tá dando para pegar? Depois eu vou simplificar tudo isso para vocês, ok? Então, aqui é o hélix. A gente complica e depois descomplica para vocês poderem entender melhor. Raiz do hélix e hélix. A raiz do hélix divide a concha cava da concha Simba. Sempre guarda assim, a concha de cima e a concha de baixo. A concha cava é a maior, né? E a concha Simba, que é a concha superior, é a conchinha menor aí na orelha, certo? E agora a gente vem para cá para fazer uma região anatômica que é chamado de fossa triangular. Forma um biquinho, olha só, ela forma realmente um triângulo nessa região. A fossa triangular é outra região que, se você não fizer macetezinho, raramente você encontra uma fossa triangular toda bem perfeitinha, bem feitinha assim. Tá? E aí vai para o macetezinho. Para fazer a fossa triangular ficar certinha, eu preciso pressionar, que nós já vamos ver que é o ramo superior do antihélice com o ramo inferior do antihélice, pressiona um contra o outro, independente da anatomia, vai formar a fossa triangular certinho. Quando a pessoa não faz isso, aqui a gente tem no biquinho, vocês vão ver que a gente tem aquele ponto muito importante, né? Quase todo auriculoterapeuta usa, em algum momento vai usar, que é o ponto Shenmen. E eu vejo muito ponto Shenmen, gente, colocado no cóccix, porque não dividiu. A parte da fossa triangular, e o Shenmen fica dentro da fossa triangular, é o chão que forma quando faz esse triângulo. As bordas dessa parte já fazem parte do ramo do antihélice, e aí já são outros pontos que tem aqui, tá? Então a gente vem para toda essa região aqui, olha, que é o antihélice. Olha só, toda essa região aqui é região de antihélice. Quando chega nessa parte mais larga, olha só, né? O antihélice se bifurca em dois ramos, indo para cima e o outro para baixo. Então a gente tem o antihélice e aqui a gente tem o ramo superior, ou a parte de cima, né? O ramo superior do antihélice e o ramo inferior do antihélice, ok? Sobrou uma região aqui que fica entre o antihélice e o hélice, que é a fundadinha, que é uma fossa, que é a fossa escafoide, tá? Escafoide. Escrever com mouse é tudo de bom, vocês nem imaginam. Então vamos lá, gente. Olha só, deu para pegar mais ou menos essa divisão anatômica, porque ainda a gente tem outras partezinhas aqui que as pessoas pulam muitas vezes e que são importantes, né? Olha só, a união entre uma parte e outra. Aqui nós temos, ó, trago e antitrago.
essa incisura que fica entre o trago e o antitrago é chamada de incisura intertrágica, entre os tragos, certo? Essa incisura que fica entre o trago, olha só, e a raiz do hélix é a incisura supratrágica, acima do trago. E essa fossa que fica aqui, olha só, né? Depois do antitrago e antes do antihélices, isso aqui é a fossa superior do antitrago. Então, isso tudo, professora, fica muito confuso quando eu estou aprendendo. Como que eu vou ficar? Nossa, tá tudo confuso. O que que é fossa escafoide? O que que é fossa triangular? O que que é antitrago, não é? Agora, então, vamos simplificar tudo isso para você? Gente, se você lembrar do nome, é claro que é importante como profissional, né? Mas o mais importante é você lembrar o que fica em cada uma dessas regiões. Lembra que a auriculoterapia, nós temos é como se fosse um feta invertida a representação nossa aqui na orelha, né? Nós estamos de cabeça para baixo. Eu falo, olha para o seu paciente, deixa ele de cabeça para baixo, encaixa na orelha dele, que vai facilitar a sua vida. Nessa região de lóbulo, a gente tem reflexo de face e cabeça. No antitrago, a gente tem os lobos cerebrais, então ainda está fazendo parte aqui. Então eu pego, olha só, peguei uma orelhana bem grande aqui, né, com um lóbulo bem grande. Então a gente começa a desenhar um bebezinho invertido aqui, tá? Olha como fica bem mais simples quando eu olho para a orelha e eu enxergo que aqui é uma cabeça. Eu enxergo que aqui, tá, são os lobos cerebrais. Olha só. E aqui é uma cabeça. Essa incisura, olha só, fossa superior do antitrago. Essa incisura aqui é o pescoço. Olha só, cabeça, sair da cabeça, essa, né? Esse buraquinho, essa incisura, o pescoço, região de pescoço. Eu saio do pescoço, gente, a minha cabeça, o meu pescoço une a minha cabeça com a região da minha coluna. Olha aqui, toda a parte da coluna que a gente vai detalhar hoje está nessa região aqui. Olha, todas as vértebras da sua coluna estão na região do antihélices. Faz comigo aí. Olha como a gente vai deixar tudo mais simples, tudo mais fácil aqui, tá? Então, aqui a gente tem região de coluna. Essa parte mais larga, onde passa para bifurcação, né? Aqui, olha, tá? Essa parte mais larga é a área do quadril. Então, cheguei, desci da coluna, entrei no quadril. Depois descendo, vamos continuar descendo o corpo aqui. Descendo esse corpo aqui, eu entro na região de coxa, joelho, olha só, perna, lá no fundo, no ramo, tá? Eu vou passar por cima aqui do hélix, porque não dá para virar a orelha, mas no ramo, lá no fundo, eu tenho calcânio, tá? E os dedos, isso em cima do ramo superior do antihélice, em cima dessa parte aqui, olha, tá? Olha só, em cima dessa parte eu tenho os membros inferiores. Começou a facilitar para você a divisão anatômica? Quando você olha para a orelha, eu quero procurar pontos de face e cabeça, vou olhar nessa região aqui, né? Quero procurar, então, o pescoço é bem nessa fossa, eu vou descer para a coluna. Aqui na parte mais larga, eu estou procurando os pontos que ficam em região de quadril. A parte superior do ramo, eu vou procurar os pontos da perna, dos membros inferiores, sabendo que lá embaixo do hélix, em cima do ramo, virado para dentro da fossa triangular, eu tenho o calcânio e para fora eu tenho os dedos, ou seja, aqui eu tenho área de pé, tá? Então, o joelho, que muita gente procura auriculoterapia para tratamento de joelho, ele fica bem na metade do caminho. Então, aqui, olha, eu começo na coxa, termino no pé, e ele fica bem no meio do ramo, aqui, tá? Bem nessa metade do ramo. Então, ponto joelho não é só um pontinho, eu tenho que procurar dentro, tá? Tem gente que tem essa parte do ramo mais larga, outras mais estreita. Então, tá aqui nessa região que eu tenho que procurar onde está a área reflexa do joelho desse paciente, ok?
E aqui eu tenho pontos importantes que ficam no ramo inferior, que ficam ainda em região de quadril e que descem aqui, tá? Para essa parte, como por exemplo, o ciático, tá? Região de glúteos, né? E lá no fundo, ponto simpático. Enfim, essa parte inferior está relacionada ainda com pontos que ficam em área de quadril aqui na nossa anatomia do nosso corpo, ok? Se aqui eu tenho pescoço, olha só. Então eu vou descer para a fossa. Olha aqui que agora eu estou descendo para a região da fossa escafóide. Eu já estou em outra região, porque toda essa parte aqui, olha, toda essa parte aqui é coluna, tá? Então, eu tenho a parte mais alta das vértebras, a parte mais de trás, eu vou mudar essa cor aqui para ficar melhor para vocês, tá? E essa parte mais de fora aqui, eu tenho a área muscular da região das costas, ok? E aí eu entro, né? Eu entro agora para outra área, onde eu saio do pescoço, eu tenho um reflexo de área de clavícula, escápula, e eu entro no ombro para descer para o braço e antebraço. Mas para fazer a divisão bem certinha, para saber até onde vai o ponto do ombro, da clavícula, né, e da escápula, primeiro eu localizo o ombro, porque esses macetezinhos ajudam a gente a não errar a localização de pontos. Tá? Primeiro você vai localizar ponto de ombro. Como que você faz para localizar ponto de ombro? Você vai pegar, olha só, a raiz do hélix como referência. Você vai sair da parte inferior da raiz do hélix, vindo para a fossa escafóide. Marca aí com o seu olhômetro, porque lá no paciente a gente não vai poder riscar, não, só para treinar aqui, né? A parte superior da raiz do hélix, saindo na fossa escafóide. Então, olha só, da parte superior à inferior da raiz do hélix, aqui na fossa escafóide, eu tenho a área reflexa do ombro. Então, o ombro também não é um ponto, é uma área reflexa, tá? De ombro. Então, a gente tem que sair dessa ideia de que tudo é pontinho. Não, aqui eu tenho uma região que reflete a área do ombro, tá? Se eu tenho uma região aqui que reflete a área do ombro e para trás, dentro dessa fossa escafóide, eu tenho clavícula e escápula e as duas têm um tamanho proporcional, então para trás disso aqui eu vou fazer uma divisão em duas partes. Olha aqui, aqui começa, então eu divido em duas partes. A primeira eu tenho a parte da clavícula e a segunda parte da escápula. E depois eu sei que, né, quando chega aqui, como referência a parte inferior, aqui da raiz do hélix na fossa escafóide, eu já sei que eu entrei já na parte do ombro, tá? Então, começou a simplificar para você? Saiu do ombro na fossa escafóide, que a fossa escafóide aqui representa os membros inferiores, né? Aí eu entro na área de braço, certo? Mas outra referência legal que eu tenho que ter. Entre o braço, eu pego onde tem ponto, para depois, entre um ponto e o outro, eu ver que é uma área reflexa de uma parte. Então, os pontos são mais fáceis para a gente fazer a localização, ok? Quando eu pego com o meu apalpador, aqui, olha, deixa eu pegar aqui na orelhinha para ficar mais fácil para vocês. Estão conseguindo entender? Tá dando para entender aqui a localização? Pegar esses macetezinhos, vendo que não é tão complicado assim? Quando eu venho com o meu apalpador, olha só, o apalpador, gente, ele serve para esses macetes de localização, tá? Você vem na parte do ramo inferior, você vai com o seu apalpador em linha reta lá para a fossa escafóide, tá? Olha só, lá para a fossa escafóide, você vai encontrar ponto de cotovelo. Olha só, vamos lá achar o ponto de cotovelo, então? Vamos lá, ok? Olha só, então quando eu venho em linha reta, nessa região aqui, eu chego aqui, eu tenho ponto de cotovelo. Agora, eu vou encontrar, então, do meu ombro até o meu cotovelo, eu tenho reflexo do ponto de braço, certo? Agora, eu vou localizar o próximo ponto. Então, cotovelo,
realmente é um ponto. Olha o tamanho do cotovelo para o tamanho do meu braço. Então, o reflexo do braço é uma área, o cotovelo é um ponto, certo? E o que mais que é o próximo ponto? Então, as articulações, elas vão dando os pontos para a gente achar a divisão certa. O próximo ponto é o pulso. E aí, para encontrar o pulso, eu vou fazer o macete de encontrar aquele biquinho da fossa triangular, vira em linha reta para o lado de fora, certo? Olha só, opa, aí essa linha reta aqui não está muito reta, não. Deixa eu fazer a linha reta aqui, né? Vou fazer uma linha reta aqui, opa. Aí eu tenho ponto de punho, ok? Aí, então, sim, do cotovelo até o punho, eu tenho a área do antebraço. Tá dando para entender, pessoal? Tá dando para entender aí? Então, eu tenho a área do antebraço. Depois do meu punho, eu começo a região aqui, olha, já da região da minha mão, ok? Então, a mão, ela vem aqui, lá embaixo, eu tenho as falanges, os dedos. Então, a mão fica bem compridinha aqui nessa região. Tá dando para entender certinho? Deixa eu só ver aqui, Ana Cris ficou com dúvida. Dias desses estava com muita dor na escápula, na região articular correspondente, estava muito dolorida com a massagem, com muita massagem até parar de doer, e a dor desapareceu. Isso mesmo, parabéns, viu, Ana? Nada melhor que a gente saber onde fica, né? Quando você tem esse olhar dessa orelha que nós estamos fazendo agora, não fica muito mais fácil a auriculoterapia, a distribuição de pontos, do que você pensar, né, em olhar um mapa de uma forma geral? Depois você vai pegando esses macetezinhos, mas assim fica muito mais fácil, olha só. E aí eu sei que, então aqui é importante, né? Agora eu sei que aqui então fica onde estão os membros, eu sei, né? As pernas, os braços, a coluna, a cabeça, a parte, né, aqui encefálica. E agora, gente, olha só, a parte da concha cava, que é essa parte aqui maior, né? O buraco maior da orelha, essa concha maior aqui, fica essa parte interna, ficam os órgãos internos. E essa concha cava, a gente está de cabeça para baixo. Então, ficam órgãos da região torácica, órgãos que ficam acima do diafragma, que são o pulmão, né? E os seus acoplados aí, e coração e seus acoplados, ok? Olha só, então aqui eu tenho ponto de pulmão, desculpa, de coração e pulmão dos dois lados, né? O coração realmente ele fica como se fosse fazendo o pulmão de travesseirinho, né? Fica no meio ali, bem aconchegante, certo? Então, pontos relacionados à região do tórax fica na concha cava, a concha maior. E pontos abaixo do diafragma, pontos que vai partir para a área de intestinos, bexiga, a parte do abdômen, fica aqui na concha simba, certo? A concha simba, quando você corta ela bem, corta ela bem no meinho, a gente não vai estudar ela hoje, mas cortando ela bem no meio, tá? A região inferior tem a região, o aparelho desculpa, os intestinos, e a parte superior vai ter o aparelho urinário, ok? Então fica mais fácil assim. Órgãos internos, na concha cava eu vou achar os órgãos da região torácica, e órgãos internos, na concha simba, eu vou encontrar órgãos da área do abdômen. Essa parte do meio que fica estômago, baço, fígado, fica tudo ao redor da raiz do hélix. Ah, então fica aqui bem no meio também, né? Fica ao redor da raiz do hélix, que era uma das opções da gente estudar esse aparelho digestório hoje, certo? Mari sempre teve dificuldade de localizar ombro e joelho. Facilitou para você aqui, Mari? Deu para, ok? Deu para você entender localização de ombro e joelho? Gente, então agora eu vou tirar toda essa tinta que tem aqui, porque tá uma borroqueira, né? Vocês estão fazendo bonitinho aí, não estão fazendo feio igual a professora, né? Então vamos apagar toda essa tinta para a gente começar a fazer bem bonitinho aqui, certo? Então
Mais uma vez, região de trago, a gente tem pontos de compulsão. Vocês vão ver que todos os pontos que tem aqui na região de trago trabalha compulsão. A gente tem ponto de fome, de sede, ou seja, trabalha compulsão, tá? Nós temos ponto do adrenal, né? A glândula adrenal trabalha compulsão. Nós temos ponto de vício, todo na região aqui do trago, que eu acabei não falando para vocês sobre o trago, né? É, na região, aqui na região da incisura intertrágica, nós temos os pontos relacionados ao sistema endócrino. Lembra que quando eu fiz, olha só, a divisão anatômica aqui do lóbulo e do antitrago, fica essa região aqui, olha, sobrando. Isso aqui faz parte da incisura intertrágica, tá? A parte de fora aqui, nós temos ponto de visão 1, visão 2, relacionada a desequilíbrio hormonal, pontos que a gente trabalha mais uma distúrbio, né? Um desequilíbrio de visão causado, por exemplo, por um diabetes, enfim, tá? Por um desequilíbrio hormonal. A gente tem ponto de ovário, então tudo relacionado ao sistema endócrino, que vai até essa parte aqui, que é o primeiro chãozinho, o primeiro ponto da região aqui, né, da parte da concha cava, o chãozinho da concha cava, que é o ponto endócrino, e a parte interna do nosso antitrago também são pontos do sistema endócrino, certo? Aí a gente vai ter hipotálamo, a gente vai ter tálamo, tudo nessa parte de dentro aí. Vamos lá. Agora a gente vai focar realmente. Deixa eu só ver aqui a pergunta que eu quero interagindo com vocês. Ana, professora, pessoas que têm muito pelos no trago, qual indicativo? Tanto no trago quanto no antitrago, qualquer parte, Ana, da orelha, o pelo, ele traz informação de desequilíbrio hormonal, tá? Então tem um desequilíbrio hormonal aí. Vamos lá. A gente vai focar hoje na localização dos pontos do antitrago, do anti-hélix, que é a coluna. Antes da gente focar nesses pontos, tá? Você que está chegando aqui pela primeira vez, que ainda não assistiu às outras aulas, que eu acho que já passei esses macetezinhos, mas vamos lá, né? Eu amo fazer isso, gente, porque eu acho muito legal. Aquela pessoa que ainda não fez o teste, fazer, de encontrar as vértebras da coluna na orelha. Então, lá vai. Quem já fez, faz de novo e coloca aqui no chat para mim assim que encontrar. Pega a sua unha, pontinha de unha, mas tem que ser de uma forma muito sutil, certo? Gente, olha aqui, a auriculoterapeuta tem que ter unha curtinha, a gente não pode ter unha comprida, viu? Olha só, e aí você vai vir nessa região aqui, olha, da orelha, que é onde está representada a nossa coluna. Você vai pegar com a pontinha da sua unha muito leve e vai subindo essa região, que você vai cair vértebra por vértebra. Olha só, vai caindo vértebra por vértebra, certo? Quem conseguiu encontrar as vértebras da coluna aqui, coloca aqui no chat para mim, professor, eu consegui, né? Isso é legal para você mostrar para o seu paciente. Falar, olha, eu vou tratar a coluna nessa região da sua orelha. Vai passando o dedo, tem gente até que com a palminha aqui do dedo indicador, né, já consegue perceber. Eu tenho bastante sensibilidade, então, porque realmente eu treinei muito localização de pontos, né, só na sensibilidade. Então, eu passo o dedo, eu já consigo sentir. Toda essa parte aqui, olha, tá? A gente sente as vértebras da nossa coluna. Quem conseguiu encontrar as vértebras da coluna, coloca aqui no chat para mim. A Vivian conseguiu, Shirley conseguiu, ok, legal. Conseguiu também a Marlene. Ah, legal, Ana, você conseguiu também, o pessoal aqui conseguindo encontrar, né? Então a gente fala para o paciente: olha, coloca aqui, sente, aqui a sua coluna. Aí o paciente vem e fala assim: você vai tratar a região lombar, que ele está com dor, fala, coloca o dedinho dele e fala: ó, tá vendo? Essa parte aqui, olha, é da sua lombar. Dá uma pressionada nela comigo para você ver como vai doer, porque a dor que tem aqui na orelha é reflexo da mesma dor que você está sentindo na área reflexa. E aí, conforme for melhorando a dor no local,
você também não vai sentir mais dor aqui na orelha. E o paciente faz, uau, sério, sério. E é legal quando a gente faz isso com o paciente, né? Que o paciente está com dor. Vamos pensar que o paciente chegou lá com dor na hora, tá, gente? Região de lombar, nós não vamos, né, aqui chacoalhar toda a parte da lombar. Mas agora aí, a galerinha que está com, né, com dor no pescoço, tensão muscular, enfim, pega comigo aqui, olha, bem no comecinho, lembra que a gente está de cabeça para baixo, então aqui a gente tem cervicais, para depois torácica, para depois lombares, né, o contrário. Então, saiu da região do antitrago, comecinho aqui, olha, tá, dessa região, você pressiona. Se você tiver com dor nessa região aqui de trapézio, nessa região cervical, a sua orelha também vai estar muito dolorida. Mas se você fizer uma massagem, apertar, tá? A orelha dói. Se você apertar, fazer uma massagem bem ligeirinho, assim, né? Puxando, e aí você dá uma pausa, movimenta o local, faz de novo, você vai ver o quanto há alívio de dor instantâneo. E isso você pode fazer com o seu paciente para ele ver que realmente tem esse efeito. Tá, gente? Não tenha preguiça nem pressa para fazer a auriculoterapia. Mostre para o seu paciente como que a técnica funciona, como que isso vai ajudar ele. E a partir do momento que você fez a liberação de dor daquele local, o seu paciente, nossa, já dá mais créditos ainda em você, não é verdade? Então, olha só. Vamos lá, ok. Quem está aqui, a Rose, né? É assim mesmo. Estou com lombalgia, coloquei stipper, né? Na pressa, na região, e já senti a melhora. É bem isso, tá? Conseguiu, o pessoal está conseguindo aqui localizar, né? Legal, gente, muito bom. É impressionante a rapidez, principalmente quando a gente fala de dores em membros inferiores, superiores e a parte da coluna. Porém, nós temos que estar atentos, porque nós temos alguns problemas, tá? Que são tão crônicos, que são de tanto tempo que a pessoa carrega, e que não está relacionado local, e que está relacionado com o canal que passa por aquele local. Aí a história é outra. Aí a liberação tem que ser feita a partir do canal, tá? Como assim, professora? Vamos pensar na região, por exemplo, de joelho, né? Pessoa com dor no joelho. Ah, e se eu colocar os pontinhos ali, ela já vai melhorar? Se for uma alteração local, né, uma dor muscular local, sim, melhora instantaneamente, mas você tem que pôr o ponto, estimular, pedir para o paciente movimentar, estimula de novo, o paciente movimenta a perna de novo, até uma melhora. Não melhorou, nós temos duas situações, tá? Se você está fazendo tudo certinho, o paciente não relatou uma melhora na hora, nós temos a situação em que esse quadro precisa ir para o ortopedista com urgência, tá? E nós temos a outra situação, o bloqueio de algum dos canais que passa por ali, que daí eu vou ter que trabalhar na orelha. Ou seja, no joelho, só para vocês terem uma noção, tô sem meu bonequinho? Não, tô com o bonequinho. Peraí, gente. Olha só. Nessa parte interna do joelho, a gente tem pontos, olha só, de rim, de fígado e de baço. Tá? Então, olha só, passa canal de rim, fígado e baço na parte interna do joelho. Na parte externa do joelho, quase na frente aqui, passa canal de estômago, né? Passa canal na lateral de vesícula biliar e na parte posterior do joelho passa canal de bexiga. Pode ser que a dor desse joelho esteja relacionada com o bloqueio de um desses canais. E aí, se eu não souber avaliar isso, né, ir lá na orelha e ver o que está com problema para tratar o canal e associar com a queixa do paciente, aí eu fico pondo ponto joelho, joelho, joelho não sai, e daí eu falo, opa, a auriculoterapia não funciona. E não é assim, tá? A gente tem que ter todo esse discernimento também, ok? Vamos lá, pessoal. Deixa eu só ver aqui. Posso ponturar esse ponto de massagem? Sim, Ana Costa. A auriculoterapia, na verdade, massagem não é tratamento, tá? Massagem a gente está fazendo agora, massagem é para ativar a circulação e fazer desbloqueio de canal. Ela não é tratamento. Para tratamento, realmente a gente vai aplicar materiais de estímulo nessa região, tá? É para ponturar, é para trabalhar com material ali, ok?
É muito interessante foi a sua pergunta aqui. A dor de cabeça, Maria. Dor de cabeça, gente, praticamente, eu vou dizer para vocês que 80% para mais dos pacientes de vocês vão vir com essa queixa junto, associada aos demais sintomas, né? De alguma forma, alguém vem ali com dor de cabeça, porque a dor de cabeça, ela fala que ela é a pontinha do iceberg, a gente tem que descobrir o que está por baixo dela. Numa emergência, Maria, ó, a gente já saindo da localização de ponto, mas eu vou voltar ali para a coluna, tá? Numa emergência, a gente pega esse ponto aqui, eu vou até tirar o óculos, porque é bem onde fica o óculos, fica fácil, né? Bem onde fica a perna do óculos, na orelha aqui, certo? Se você fizer isso, não dá certo. Se você fizer isso, não dá certo, porque a pressão precisa ser com o seu dedo reto aqui, ó, encostado na cabeça, bem onde fica a perninha do óculos aqui mesmo, ó, aqui vou fazer de um lado para vocês verem, só que tem que fazer bilateral. Pressiona bem forte isso aqui para baixo, é um emergencial para alívio de dor de cabeça imediato. Se você apertar essa região agora, aperta aí comigo, depois me dá um feedback, qual foi a sensação que você teve, tá? A pressionar bastante isso aqui e te der fraqueza, tontura, te der uma moleza, é porque você já está num quadro de deficiência de Ti no seu organismo, tá? Então, muitas vezes só de pressionar, mesmo que, agora, se você estiver com dor de cabeça, esse ponto vai doer quando você pressionar, só que a sua cabeça vai sentir um alívio. Só que não é tratamento para dor de cabeça, porque o tratamento, a dor de cabeça eu tenho que saber, ela essa dor de cabeça, ela está vindo por qual desequilíbrio? Ela está vindo pelo desequilíbrio do elemento madeira, elemento fogo, elemento terra, elemento metal ou pelo elemento água? Tá? A dor de cabeça ela é só um resultado de alguma coisa que está por trás dela. E aí a gente precisa tratar a causa para entrar com o processo de tratamento. E aí vai variar muito, ok? Quantos minutos você pressiona? 1 minuto que você pressionar aqui já dá um alívio legal, ou fica pressionando até realmente sentir que alivia. Mas 1 minuto que você pressionar e soltar, se tiver uma tontura, se te der um enjoo, se te der um soninho, é porque está num quadro de deficiência. Alguém sentiu algum não digo relaxamento, mas que sentiu que deu uma queda quando pressionou esse ponto aqui? Coloca aqui para mim, por favor. E agora a gente vai, então, para a divisão, enquanto vocês colocam aí para mim esse feedback no comentário, né? Estão aí pressionados ainda, né? Então, pressionou aí, tá? Aí você vê o que você sentiu, coloca qual foi a reação que te deu quando você pressionou essa região. Vamos lá. E agora a gente vai para essa. Não sentiu nada? Ótimo, Vívia. Tá com uma energia boa, tá? Tá com uma energia boa, então. Quem sente uma tontura, quem sente um sono, né? Aquela sensação de sono, tá? Um embrulho no estômago, é porque está com quadro de deficiência de Ti no organismo. Aqui agora a gente vai para nossa divisão, tá? Sentiu enjoo, né? Olha só, sentiu enjoo, sentiu dor, tá? Então, olha que cada paciente, cada pessoa tem um desequilíbrio diferente, mesmo dentro do mesmo ponto, porque os desequilíbrios no organismo de vocês são diferentes, certo? Vamos lá. Para nossa divisão anatômica, senão a gente não acha a coluna aqui hoje, né? Vamos encontrar a coluna, um macetezinho para vocês não errarem localização de pontos de coluna mais. Então, olha, lembra que a gente tá. Olha só, pessoal, embrulho, enjoo, né? Então, o pessoal tá com deficiência de Ti aí. Gente, quando a gente vai para a localização do antiélix, você vem com o apalpador aqui nessa, né, fossa superior do antitrago, e aí quando você bate o apalpador aqui subindo para o antiélix, gosto de mostrar para não ficar dúvida, porque só falando, né? Aí fica, como assim, professora? Bateu o apalpador aonde, né? Gente, olha só. Então você põe o seu apalpador aqui, olha, travou subindo, querendo subir com o apalpador para cá, travou, você já tem o primeiro ponto, tá? Aqui na fossa é o pescoço, mas subindo no antiélix, você já entra nas vértebras cervicais, certo? Então já vamos entrar para as vértebras cervicais aqui nessa região.
Então, saiu do pescoço, que fica na fossa, entra para cervicais. Quantas vértebras cervicais nós temos? Alguém aí da anatomia, vamos lá? Quantas vértebras cervicais nós temos? Vou fazendo aqui enquanto vocês me dão essa resposta, né? Vamos lá. Nós temos quantas vértebras cervicais? Alguém sabe me dizer aí? Coloca no chat para mim. Parabéns! Aí o Kleber já deu a resposta, né? 7 vértebras cervicais, certo? Então, nós temos 7, a Andrea também já estão ativa aqui. Então, eu tenho um espaço pequeno representando a região das cervicais aqui na orelha. Mais macetezinho da professora. Esses dias alguém me perguntou assim, professora, esses macetes que você passa, você aprendeu onde? Né? Porque eu sou cheia de macete para localização de ponto. Gente, 12 anos atendendo na auriculoterapia, eu tive que me virar, né? Tive que, de alguma forma, ir dando cursos e tudo para mostrar para os alunos. Aí eu faço teste com a orelha de todo mundo aqui em casa, com a orelha dos pacientes, enfim, para encontrar esses macetes para facilitar a vida de vocês, tá? Então, também a gente usa a raiz do hélix, ela é referência para muita localização de ponto. A parte de baixo da raiz do hélix é onde vai começar a área das região das torácica. Então, saiu das cervicais, você entra na região torácica, que vai até essa parte, olha só, ela não vem até a raiz, mas ela vem até essa parte aqui como referência. Ela é uma região muito maior, tá? Então, toda essa parte aqui é torácica. Nós temos quantas vértebras torácicas? Opa, a Ana Cris já me colocou tudo aqui, né? A Ana Cris já até sabia que a professora ia perguntar, olha só, 12 torácica. Então, o reflexo das cervicais é uma área menor e a gente amplia para a região da torácica, certo? Depois a gente entra, a Ana Cris já colocou tudo, nem vou perguntar mais, né? Nas 5 lombares, e a gente vai para a região das lombares, aqui, e a gente tem as 5 sacrais, elas são 5 vértebras infusas, certo? Não são como as outras vértebras, elas são grudadinhas ali, mas ela forma parte do sacro. Então, a gente entra nas 5 sacrais, a região, olha aqui, das 5 sacrais, e aqui no finalzinho, o cox, por mais que a gente tenha, né, essa quantidade, o cox ele é um cox, é um rabicozinho, né, que a gente tem ali, não é verdade? Então, comparado a toda a região que nós temos das outras vértebras aqui, então sacrais a gente tem uma região menor ainda, né? A gente vai ter só um pontinho que é a região de cox, que fica aqui, que muita gente coloca pensando que está pondo ponto Sheimei, não é, né? Tá aqui em cima do anti-hélix, achando que está aqui dentro aqui da fossa triangular. Não errem mais isso. Subiu para a parede, apertou ali o ramo inferior com o ramo superior, lá no fundo, no chãozinho, a gente tem Sheimei, tá? Aqui a gente tem cox, aqui em cima, ok? Professora, mas você me falou agora há pouquinho, né? A professora falou que a área mais larga dessa região é a área do quadril. E agora, né? Aqui eu estou agora com as sacrais, eu estou com o cox. Gente, onde fica a sacral e o cox? Tá? Fica dentro da área do nosso quadril, só que fica aqui nessa região, tá? Então, qualquer desequilíbrio que eu tiver dentro do quadril, também eu vou ter que procurar nessa área aqui, ok? Então, fica uma área que fica dentro de outra região aqui, de outra área aqui no pavilhão auricular. Só é muito importante, então, olha só é muito importante quando eu vou trabalhar com auriculoterapia, quando eu vou trabalhar com coluna, eu saber o que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar vértebras, eu quero trabalhar parte muscular, eu quero trabalhar pele das costas. Né? Então, as nossas costas, ela é feita, então, dos ossos, que são as vértebras, os discos, a gente trabalha na mesma direção das vértebras, certo? Então, toda aquela emenda, né? Aquela colinha, toda aquela emendinha que tem entre uma vértebra e outra, os discos a gente trabalha na mesma linha aqui. Agora, a região, tá? A região, vou colocando de outra cor que eu acho que facilita para vocês, né? A região aqui
de vértebras fica bem nessa região onde vocês realmente encontraram as vértebras, na parte bem em cima, mais alta do antihélices. A gente vindo um pouquinho para trás, olha só, vindo um pouquinho para trás, a gente já vai trabalhar parte da musculatura dessa região. Então, aqui eu trabalho músculos, tá? Então, dor muscular nas costas, eu coloco o ponto um pouco mais para trás, tá? E olha que dá para fazer aqui, olha. Se eu vou trabalhar vértebras, eu vou pôr os pontos em cima. Vou trabalhar a parte muscular, eu vou pôr os pontinhos mais para baixo. Só que esses pontinhos para baixo, eu não posso colocar o ponto e fazer a pressão. Olha só, eu coloco o ponto nessa área aqui mais para trás, mas se eu fizer a pressão para baixo, ele vai vir fazer o estímulo aqui na fossa escafóide. Quando eu coloco o ponto aqui, eu tenho que pegar o meu dedo e puxar o estímulo para a região do antihélice e não empurrar ele para baixo, ok? Então, sempre que eu colocar ponto para trabalhar dor, né, lombar, muscular, dor, toda a parte muscular, eu sempre tenho que colocar para baixo, mas puxar ele em direção à área reflexa, que é o antihélice. Essa parte interna do antihélice, a gente tem uma parede, olha só, uma parede interna. Então, o antihélice é toda essa região, né? Tem os seus ramos e tem a parte interna que forma uma parede aqui, certo? Nessa parte interna, aqui não dá para ver praticamente, mas eu vou fazer uma divisão aqui para a gente poder estudar isso. Ok, vamos lá. Nessa toda essa. Opa, apagar esses pontinhos aqui que fica melhor. Tá, deixa eu falar da pele antes, tá? Antes da gente ir pro lado de dentro. Deixa eu finalizar com a pele aqui. E a parte, então, da pele fica bem nessa parte aqui, olha. Depois, tá? Da parte quase chegando realmente na divisa entre a fossa escafóide e o antihélice, eu trabalho pele. Pele de onde, professora? Pele das costas, tá, gente? Pele das costas, pele da área correspondente. Se eu quero trabalhar uma alergia que está na área da lombar, então eu vou trabalhar pele na área da lombar. Se eu quero trabalhar uma alergia que está na região do tórax em cima, então eu vou trabalhar pele na região do tórax, ok? Deu para tá dando para entender, tá dando para ver que nem é tão complicado assim. Olha só. Bem isso, né? São dicas que começa aí a fazer, né? A gente deixa passar despercebido e faz toda a diferença na hora do tratamento. Braga fez a pergunta: esses pontos podem ser colocados as sementes. Braga, se a semente for o material mais indicado pro tratamento que você vai fazer, sim, tá? Mas pode ser que se tiver muito calor, por exemplo, a semente você piora o quadro do paciente, tá? Então, eu vou trocar a semente e vou colocar nesses pontos, você coloca material de estímulo de acordo com a necessidade do paciente, podendo ser semente, ou stipper, ou cristal, ou agulha, enfim, tá? Agora, na parte interna, a gente está dando para aprender bem sobre o antihélice aqui, né, hoje, né? Vou pegar aqui, olha, vou fazer o risco para a gente, só para a gente poder aprender a parte interna. Então, vou fazer o risco separando aqui essa parte mais alta, para sobrar um pedacinho aqui para o lado de dentro, para a gente poder estudar o lado de dentro também, tá? O lado de dentro fica muito fácil, porque o lado de dentro eu venho também com essa divisão anatômica, né? Aqui da região, olha só, da raiz do hélix, certo? A raiz do hélix. Nessa partezinha aqui, olha, da parede, toda essa parte da parede do antihélice até lá em cima, vamos pegar outra corzinha? Até lá em cima, eu tenho região de abdômen. Na parte inferior, eu tenho a região do tórax, tá? Uma opressão no tórax, toda essa região do tórax e toda a região de abdômen. Essa região de abdômen é muito usado também na estética,
né, para fazer uma correntinha, uma sobreposição de pontos nessa região para gordura localizada, enfim, tá? Então, a gente pode usar o ponto para a área correspondente, tem uma cólica intestinal, né? Trabalha o intestino, pode colocar pontos na região do abdômen para direcionar mais para aquele local o nosso TI, ok? E aí, bem na parte interna, lá dentro, na paredezinha, né? Chegando aqui nesse final, olha só, essa emenda aqui, que faz parte proporcional com a raiz do hélix, é a área de relaxamento muscular. É a área onde se une fígado com baço, tá? Então, é a união. Baço e fígado, os dois saem aqui, olha, bem do centro, né, do final, que é o ponto chamado de relaxante muscular. Para a parte de cima sobe a área reflexa de fígado, para a parte de baixo, né, na coxa cava, desce a área reflexa do baço aqui nesse finalzinho, certo? Gente, estão conseguindo entender, mesmo com os desenhos lindos aqui da professora? Ok. Vamos lá. Fernanda, professora, então se o local estiver muito quente, o mais indicado seria os cristais, com certeza, tá, Fernanda? Aí nem seria mais indicado os cristais. Eu vou dizer para você que pode ser os cristais, pode ser o chip, só não seria indicado a semente, porque ela gera mais calor. Gente, quando a gente pensa em semente, nós temos que entender assim: ao fazer a pressão, vamos pensar que eu tenho um quadro Yang, eu tenho um quadro muito quente no pavilhão auricular, aqui na região de lombar, e, professor, eu coloquei a semente e melhorou a dor, mesmo estando quente. Ok, porque aqui vai funcionar pela pressão. Então, a pressão do material é que vai estimular a terminação nervosa que está ali. E a pressão é que vai fazer o alívio de dor local. Local, porque o material ele vai se espalhar com as suas propriedades, com as suas funções, de uma forma geral. E aí eu coloco a semente, a dor melhora no momento pela pressão, ela pode voltar a doer pior depois, porque o aquecimento vai gerar uma inflamação local, ou ela pode gerar outros tipos de sintomas, como uma arritmia, como a pessoa ficar com enjoo, com tontura na auriculoterapia, e talvez o auriculoterapeuta nem se tocar, que é porque o material que ele usou está indevido. Elevar a pressão arterial desse paciente. Colocando ponto aqui na lombar, você pode fazer tudo isso se você usar o material inadequado, certo? Porque o material ele vai espalhar o seu efeito para o organismo. Então, a semente gerando calor, ela pode gerar vários sintomas diferentes aí no organismo da pessoa, mesmo que ela melhore a dor local, certo? Nós temos sempre que pensar na auriculoterapia que a ideia é tirar dor, não é tratar paciente. Tirar dor na auriculoterapia é fácil. Você coloca o ponto local, a dor ameniza. Mas eu tenho que pensar que eu tenho que pensar de um olhar mais sistêmico. Eu não posso só tirar dor, eu tenho que tratar a causa daquela dor, né? E aí, na auriculoterapia avaliativa, a gente foca muito nessa questão, pessoal. A gente foca em tratar a causa da dor. E isso é o diferencial, né, da auriculoterapia avaliativa. Então, quando você vai tratar uma dor na coluna, você não vai pôr só ponto na coluna, porque o ponto da coluna vai tirar dor. Para nós, isso não é suficiente. Eu quero a melhora progressiva desse paciente num tratamento. E aí eu vou ver se esse problema da coluna está vindo de uma disfunção, de um desequilíbrio do fígado, se tem vento, se tem frio, se tem calor, se tem umidade nessa região. E aí vai mudando a forma de tratamento e os materiais que eu vou usar. As técnicas que eu vou fazendo com aquele ponto vai mudando. Eu vou fazer sangria, eu vou fazer moxa. O que eu vou fazer? Qual material que vai ser melhor eu usar aqui? Tá? Então, isso é o diferencial entre um tratamento e o outro, porque o resultado seja mais produtivo. Deixa eu só ver aqui. Roberta, como saber desse calor? Roberta, aí precisa entender princípios básicos de medicina tradicional chinesa. Né? Por isso que lá no curso Entendendo a Auriculoterapia, né, que nós abrimos as turmas ontem, falar nisso, boas-vindas à galerinha que está chegando no curso agora. Os primeiros módulos que os alunos passam no curso é princípio básico de medicina chinesa, para entender a teoria de Yin, entender sobre frio e calor, para entender os 5 elementos, entender sobre vento, umidade, secura, né? Então, entender tudo isso com um olhar já para a orelha, como identificar tudo isso na orelha e como tratar tudo isso na orelha, certo? Pessoal, antes de sair aqui,
Antes né, da gente finalizar, eu quero mostrar para vocês, o pessoal está perguntando lá sobre o curso, eu quero mostrar para vocês que eu vou dar mais umas dicas de ponto aqui, mas eu já volto. Sobre os materiais, tem material no curso Entendendo a Auriculoterapia. Tem material sim, tá? Então, lá, quem está entrando agora no módulo 2.2, lembrando que você que não entrou no curso ainda, fica o convite, né, para fazer parte da nossa família. Até hoje, às 23h59, ainda tem o desconto e tem todos aqueles bônus que eu passei na aula de ontem, né? Que entra como bônus os módulos de auriculoterapia para bebê, para gestante, auriculoterapia na estética. O módulo de estética é maravilhoso, né, gente? Eu sou apaixonada por aquele módulo da estética, matar raiz, enfim. No 2.2, lá no vídeo do curso, vocês baixam a orelha e pede para plastificar assim, olha. E aí você pega um pincel de quadro branco, um apagador, e você faz estudo de localização de pontos nessa orelhinha. Nós temos no curso, então não deixe de baixar os materiais, porque é muito importante, tá? Nós temos a apostila do curso com todas as informações. Professora, como eu vou saber avaliação, como eu vou saber tratamento? Está tudo aqui explicadinho na apostila. Função de pontos tem na apostila, certo? Então é muito importante baixar todos esses materiais. Além do curso, além de você ter o módulo da estética, ter o e-book da estética para baixar, tem o mapa Entendendo a Auriculoterapia aqui. O mapa Entendendo a Auriculoterapia que você pode baixar, fazer banner, que tem resolução, certo? Então tem muito material de apoio para você imprimir. Tem a tabela de avaliação, muito material de apoio. Não deixe de baixar os materiais, você que está entrando para o curso de capacitação profissional. Além desse curso de capacitação profissional, nós temos alguns cursos de, vamos dizer, para a pessoa se aprofundar mais em algum dos módulos lá do curso. No módulo de pontos, a gente tem o curso Entendendo os Pontos. Então, claro, no curso Entendendo a Auriculoterapia 1.0, você vai passar por tudo, né? Um curso para capacitação profissional. Mas eu quero aprofundar mais o conhecimento de localização de pontos. Aí tem um módulo, tem um curso extra, né, lá da parte, um valor bem simbólico, o Entendendo os Pontos, que é onde você baixa esse e-book de todos os pontos, indicação. Então, aqui tem, olha, no mapa onde fica o ponto, na orelha onde fica o ponto, a indicação do ponto, sobre cada região. Então, tem aqui bem legal, tá? Esse e-book é maravilhoso. Tá lá para baixar no curso, é Entendendo os Pontos, esse e-book, mas o mapa também tem no Entendendo os Pontos também. De capacitação profissional, a gente tem o curso de florais. Tem uma apostila no curso de florais para baixar, e tem esse e-book, que eu não estou com a apostila aqui, né? Tem o e-book dos florais de bar também, tá? Que também é um charminho nosso e-book aqui dos florais, todas as indicações, enfim, tá? Lembrando que o curso de florais, gente, não é só indicação de floral, tem preparação do profissional no curso também. E aí tem o curso 2.0. Nossa, é tanto material, e eu não olho que eu nem tem tudo imprimido aqui, né? O curso 2.0, ele só pode fazer. Tem o pessoal entrando em contato querendo 2.0 sem ter feito 1.0. Não pode. Porque o curso 2.0 não tem como você fazer uma pós-graduação numa área que você não estudou a graduação, não é? Então é mais ou menos isso. Então você só vai. Eu quero me especializar no tratamento emocional. Aí sim você vai para o 2.0 depois que concluir o 1.0, que daí lá no 2.0 você não vai aprender o que está aprendendo ali. Materiais, localização de pontos, né? Aprender a avaliar pavilhão auricular. Aqui já é avançado, é muito avançado. Não dá para entrar, nem que você já tenha outros cursos, sem conhecer o método de avaliação, não dá para fazer esse 2.0, tá, gente? Então, ele não é continuação. Mas quem quer se especializar para trabalhar com emocional, esse é o curso indicado depois do 1.0. E aí também tem todas as avaliações, tem mapa emocional, né? Tem aqui, olha, sobre o mapa, sobre os traumas, né? A idade, enfim, tudo certinho. Esse aqui, então, é uma apostila do 2.0. 2.0 tem e-book dos 5 elementos já na biotipologia também. Tem aí o módulo, né, dos chakras na auriculoterapia lá no 2.0, porque envolve toda a questão emocional, certo? Então tem muito material para vocês aí que querem realmente ficar feras na auriculoterapia, viu? Então, pessoal que quer então entrar para o curso e trabalhar de forma profissional dentro da auriculoterapia, professora, eu não entendo nada. Consigo fazer seu curso?
você vai sair profissional de lá, tá? Você vai entrar sem saber nada e vai sair arrasando aí, né, no mercado de trabalho dentro da auriculoterapia. O curso é 100% gravado, todos os nossos cursos são gravados, mas você tem o apoio da professora, tá? Um acesso vitalício numa comunidade de alunos para tirar dúvidas diretamente comigo de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo a professora não aparece lá nos grupos, tá? Mas de segunda a sexta eu estou por lá para puxar a orelha dos alunos, para ir lá estudar de verdade. Estou lá para tirar as dúvidas dos alunos também sobre auriculoterapia, certo? E a mentoria diretamente comigo nesses grupos. É muito legal isso. Então, super vale a pena a gente fazer os cursos realmente, né? Fica aí o convite, não perca a oportunidade de aproveitar esse desconto de 50%, que está até hoje às R$ 23,59, mais os bônus. Ainda nos bônus tem mais a mentoria comigo, né? Que vai ter aí vitalícia, uma mentoria separada, VIP, para a gente ver aí quais são as suas dificuldades, as suas expectativas para o curso, que a gente faz via Zoom, onde eu posso conhecer melhor você também, que vai entrar até hoje nesse curso, ok? O pessoal aqui, né? Cada um aqui que está, olha que legal, gente. Pessoal, os alunos que estão acompanhando aqui sabem como que é o curso, né? Vem para cá então, menina, Érica, né? Não fica sonhando, menina, torna realidade esse seu sonho e vem, viu? Olha só, a Ana, enfim, vamos lá. Agora, eu queria ver com vocês, né, para a gente fazer rapidinho aqui, que gente, chegamos na uma hora já de live. É tão gostoso ficar com vocês aqui que passa tão rápido. Quando vocês tiverem qualquer dúvida sobre a auriculoterapia, nós estamos num grupo, né, um grupo temporário, aquele grupo, ele não vai ficar aberto por tempo, mas ele vai ficar mais na semana que vem, ainda a gente vai ficar interagindo. Quando vocês tiverem dúvidas, professora, mas a minha dúvida é muito básica, leva para mim nos grupos, não tenha medo de perguntar para a professora lá, eu vou estar lá para responder vocês, o suporte deixa os grupos liberados, né, esses grupos do evento até às 22 horas, acho que o suporte deixa liberado esses grupos, leva as dúvidas que vocês tiverem para mim lá, viu? Deixa eu só ver aqui. Né, realmente, né, o 2.0 é maravilhoso. Patrícia, professora, para fazer o curso Entendendo os Pontos, tem que concluir 1.0? Não, é que cheguei nesse módulo e está dando erro aí para tentar comprar. Patrícia, fala com o pessoal do suporte, tá? Entra com o pessoal do suporte, eles te mandam o link direto, tá? Mas não precisa concluir o 1.0 para entrar por Entendendo os Pontos, não. Até legal, se você está no módulo de pontos do 1.0 e já entra para o Entendendo os Pontos, que daí você já aprofunda de uma vez ali, né? É bem legal isso, viu? O 2.0 você vai amar, Ana Cristina. 2.0 realmente. Vocês viram, né? As aulas aí, essa questão de avaliação mais profunda e tratamento, gente, até eu falo assim que são. Eu sempre falo que nós temos algumas situações que o profissional ele só pode atender se ele realmente estiver habilitado para isso. Porque são situações muito sérias na auriculoterapia, que é o que os cursos aí capacitam você a fazer, tá? Que é atender quadros neurológicos, casos emocionais, gestantes, né? Atender aí problemas emocionais, psíquicos. Então, isso a gente tem que fazer se a gente tiver realmente experiência de avaliação na área e conhecimento, senão a gente pode causar um contra no paciente e piorar a condição dele. E é tudo que a gente não quer, não é verdade? E aí, então, vou terminando por aqui. Valeu a pena a aula de hoje? Deu para aprender um pouquinho de localização de pontos? Deu para ver que não é difícil, né? Quando você pega, gente, esse embalo, então não fica mais olhando para o mapa e tentando decorar ponto. Pega região por região e vai vendo a área de distribuição desses pontos, que você vai aí ver que deslancha, né? E tenha sempre uma colinha na dúvida, tá? Deixa uma colinha ali por perto, aquele olharzinho discreto, profissional, vai te ajudar na hora de fazer os seus atendimentos, viu? Ó, beijo no coração, então. Pessoal que está chegando, né? Que vai chegar, que vem ainda para o Entendendo a Auriculoterapia. Eu vou estar lá na comunidade segunda-feira para recepcionar vocês por lá, viu? Sejam todos bem-vindos, acolhidos. A nossa família vai estar lá para acolher vocês já também. E você,
né, que já chegou lá, não deixe do curso, não deixe de entrar para a nossa comunidade. Aproveita, já entra no módulo 2, no vídeo 2.3 e vai para a comunidade, que realmente faz toda a diferença, é onde nós temos aulas extras, então os links são colocados somente dentro dessa comunidade, viu? Beijo no coração, pessoal. Fica com Deus. Um abençoado final de semana, né? Que o Papai do Céu jogue uma chuva de bênçãos sobre sua vida e que esse final de semana seja muito agradável, de muita luz, de muita paz no coração, harmonia aí com a sua família. E até segunda-feira, quando nós vamos ter mais uma aula desse evento sobre depressão e ansiedade. É claro, essa aula vai ter super dicas de como fazer a avaliação do pavilhão auricular. Beijo, pessoal, e até segunda-feira.